O estado do Tocantins completa neste domingo 37 anos de criação. Foi criado pela Constituição de 1988, depois de luta centenária em que os nortistas conseguiram a sua independência do sul de Goiás. Se antes éramos considerados apenas nortistas, representantes da parte pobre de Goiás, hoje, separados, somos um estado pujante com um PIB de algo próximo de 80 bilhões de reais. Deixamos de ser os pobrinhos, como não éramos, para ser um estado moderno, como é esse estado do Tocantins. E é a essa gente tocantina, ao povo desse estado, ao povo que faz esse estado, que é dedicado o programa deste domingo. Essa terra é nossa pátria. O estado do Tocantins completa neste domingo 37 anos de criação, desde aquela Constituinte de 1988. E a gente faz questão de trazer essas informações, essa história aqui, para que o tempo não passe a raso, para que as gerações futuras saibam e repitam pela tradição o marco que foi a criação do estado do Tocantins. E para falar sobre isso nesse domingo, nós trazemos aqui não mais que o presidente do Comitê de Criação do Estado do Tocantins, aquele grupo que andou pelo estado inteiro na época para coletar assinaturas e depois levou essas assinaturas para o Congresso Nacional e entregou nas mãos do então presidente da Câmara, deputado Ulisses Guimarães. Estamos aqui com o ex-deputado federal, ex-vice-governador, juiz federal, foi também promotor de justiça, procurador de justiça, então ele tem uma carga de cultura que contribuiu demasiadamente para a criação do nosso Estado. Estamos a falar do doutor Darcy Coelho. Bom dia, doutor Darcy. Bom dia, Luiz, tudo bem? Mais um ano e estamos aqui a contar essa história. Pois e vamos ver muitas vezes. Vamos contar essa história há muito tempo ainda. Doutor Darcy, quando o senhor lembra da criação do Estado do Tocantins, qual a primeira imagem que vem à sua cabeça? Isso aqui era muito isolado, né? Era muito desassistido, né? Realmente havia até por razões geopolíticas, o Estado era muito grande e muito comprido, né? Então não chegava, as coisas não chegavam até a ponta, né? Nós tínhamos aquelas cidades tradicionais, a margem do rio, né? Vou começar da Boa Vista, né? Vou começar de Tocantinópolis, tinha que ser, né? Pedro Afonso, Porto, que depois veio a Belém, Brasília, e esqueceu essas cidades e criou novas cidades. Deu uma vida, deu um certo impulso, mas muito, muito distante do progresso. A capital ficava muito longe, né? Então, falando da década de 50, 60. Sempre houve uma preocupação, porque desde o começo havia uma divisão, realmente, inclusive da colonização, da ocupação, né? Lá era sul, aqui era a região do Nordeste, basicamente Nordeste, né? Então havia sempre essa preocupação, de vez em quando acendia, depois de quando abafava, mas nunca morreu, né? Desde 1809 que se fala nisso, né? Quando era movimento, era assunto para discursos, na época estudantil, a gente lembra disso, sempre essa ideia nunca morreu. Então, chegou um momento que as coisas deram certo. Doutor Darcy, eu estive conversando ontem com aquele economista Célio Costa, né? Ele, junto com o João Rocha, fizeram alguns estudos sobre essa criação do Estado na época, né? Esses estudos eles foram utilizados para protocolar essa emenda lá na Sim, Câmara. O Célio foi uma das figuras mais importantes do processo. Nós fizemos um grupo, né? O comitê é um grupo grande. Criamos uma diretoria de 13. Não é por acaso 13, eu lembro do paralelo 13.
Então, mas toda entidade, as diretorias, elas ficam sempre restritas. Tem sempre aqueles carregadores de piano, né? Então, era o Célio, o João Rocha, o Adão Bonfim Bezerra, e eu, por força das circunstâncias, porque eu era o presidente. O conjunto, quando criou o comitê, eles reuniram lá e me escolheram. Você falou aí de nomes que estavam envolvidos também na questão política. O senhor era o único técnico aí. Tipo, Não, mas o Célio tinha, o Adão era promotor, né? Era promotor, o João era empresário, né? Da comunicação, né? O Célio tinha cargo público na CODEG e ele tinha mais jeito por político, né? Ele era o mais político Depois ele terminou não vindo para cá, porque ele tinha assumido e assumia a cadeira de deputado lá, porque quando saiu, muita gente veio e ficou vaga em Goiás, né? Então o Célio ficou lá. O João veio, teve naturalmente para se desligar da empresa, ele se desligou da empresa e veio, concorreu, se elegeu uma vez a senador. A gente fala muito na questão, há uma foto até icônica, né? Do senhor entregando aquele documento para o Ulisses Guimarães, já aprovado, aquela coisa toda, né? É uma foto icônica. O que aconteceu naquele dia? Ou seja, vocês, coisas assim, triviais, vocês levantaram, o senhor foi para lá, saiu de Goiânia, foi lá, tomou café com quem? Como é que foi o dia? Pois é, nós levamos inclusive o prefeito de Colinas, estava lá em Goiânia, eu passei pegando ele. Ele aparece aparece sempre na foto. Porque ele era presidente de uma das entidades, porque a emenda popular precisava, o regimento da Constituinte exigia que houvesse uma entidade responsável e subscrita por mais 3 entidades. Então, o subscritor, nós levamos os presidentes das associações de prefeitos do Nordeste, da ANVAT, da região da Araguaia, e a do Extremo Norte, de Colinas para frente. A ANVAT, na época, era o Cortez, que era o presidente? Foi o Avelino, na época, o Cortez, que o Moisés Avelino participou, teve algum participou de alguns. Doutor Evaldo também, né? Doutor Evaldo também, né? Sim, o evento em Porto foi muito bonito, encheu, aquela bem cheio. Agora, lá em Brasília, naquele dia, vocês saíram cedo para cá? Cedo eu fui de carro, né? E reunimos lá na Comissão de Justiça. O Adão que digitou aquele mas a caixa, aquelas... Com as assinaturas? Das assinaturas estavam lá. Parece que tem uma fotografia do Totó levando e eu cheguei, fiquei lá redigindo, já fui direto. Quando cheguei, já estava preparada no gabinete do presidente. Então, tem o discurso dele, não há o discurso. Ele não foi registrado nas notas taquigráficas. O discurso de Ulisses Guimarães. Aquele discurso, tem capitão, o Barros copiou. Naquele mesmo momento, a gente protocolou. Aquele discurso que ele disse que o Estado não seria criado por apenas uma pessoa. Aquele discurso foi um discurso já, uma espécie de compromisso ali, no fundo, que ficou claro que não havia necessidade do plebiscito, que a grande preocupação nossa era fazer um plebiscito. Aí Goiás ia ganhar, não ia separar. Se bem que havia uma simpatia muito grande mas eu não sei se esse pessoal ia comparecer. Foi aquela emenda popular, aquela reunião das assinaturas, que todo mundo fala das assinaturas, mas ninguém sabe o que foi isso, né? Então, aquilo era exatamente para suprir a necessidade do plebiscito. Quer dizer que houve uma aglutinação de emendas, né? Tinha uma emenda do... Aí já foi um processo mais na frente, bem depois, bem no fim. Porque a criação do Estado se desenvolveu dentro da Constituinte. Então, só a Constituinte movimentava, né? Mas a filosofia da nova Constituição era a democracia representativa, já com as exceções,
participação popular na própria elaboração legislativa, que continua, isso foi E incorporado por que no texto. aglutinou-se as emendas? Porque, então, foi feita a emenda. A nossa era uma emenda formal, a emenda que o regimento permitia, a emenda dos parlamentares e emendas Tem a populares. emenda popular, a pessoa podia protocolar sem qualquer deputado. Sim, agora, a diferença é que, com o deputado, dispensava as assinaturas. Quem subscreveu, Sim. o Siqueira e o Freire, nós só tínhamos 2 deputados Sim, federais. mas vocês já tinham assinatura, certo? Sim. Então não precisaria de deputado para protocolar. Sim, porque a apresentação, pela ser emenda popular, teria que ser apresentação popular, né? Agora, a presença do parlamentar, a assinatura do parlamentar, simplificava o rito, porque ele já dispensava as assinaturas. Eu não sei se não tem gente para conferir lá 80. Sim. Houve muitas emendas. Tem esse lado também, né? Da emenda, propriamente emenda. Porque durante o processo podia haver sugestões. Qualquer pessoa podia apresentar sugestões. E lá na frente aglutinou o quê? A emenda. Então, a emenda foi formalizada. A emenda popular. A emenda popular foi formalizada, foi admitida, ela andou como emenda popular. Agora, chegou um momento que o processo legislativo foi... Porque aquilo vai e volta, entra porque a Constituinte não trabalhou sobre um projeto. Nesse momento aí, o Siqueira Campos já tinha colocado uma emenda? Sim, ele vinha desde o começo. A emenda dele Então, já correram vinha. 2 emendas. Estavam correndo 2 emendas. Existiam duas. Só que a nossa paralisou um pouco o andamento, porque não havia necessidade. Porque a outra estava andando bem, era uma luta, inclui num projeto, inclui no outro projeto. Porque a Constituinte ela não trabalhou em cima de um projeto, que era um projeto Afonso Arenas, que o Sarney tinha encomendado, mas não foi aproveitado. A Constituinte criou o projeto. Ela fez, aquele foi um sistema muito engenhoso, ela dividiu em 10 temas, ela criou comissões temáticas, e cada um ia fazer um pedaço da Constituição. E, no fim, juntava na comissão de sistematização. Quando fez... O maior filtro foi na sistematização. Na sistematização, tanto que eu fiz uma defesa. Eu tenho uma fotografia que saiu no jornal, essa não ficou famosa, porque no dia 6 de agosto eu fiz a entrega ao presidente. Quando foi no dia 1º de setembro, nós estamos falando em 87, né? Então, no dia 1º de setembro, eu fui fazer a defesa da emenda na sistematização. Fui bem prestigiada, muita gente tem a relação. Eu tenho a fotografia, que foi de jornal, não dá muita a imagem para divulgação. Então, mas ela correu normal. E terminou ficando parada nos escaninhos lá, mas existindo. E a emenda de Siqueira estava avançando. A dele estava votando, estava andando. Entra no texto, não sai do texto. Entrou na... Já estava bem adiantada, né? Hein? Já estava bem adiantada. Sempre andando. Agora, fez aquele debate público lá em Goiânia, a subcomissão dos estados foi quando houve a presença do Santillo, foi aquele discurso a grande consagração, né? Então, ela andou normal. Quando chegou o momento, todos os projetos, inclusive para essa emenda nossa andar, nós tivemos que aceitar a eleição indireta. Porque o jogo da Constituinte foi feita por um partido só. Foi uma época em que um partido elegeu todo o Congresso, elegeu todos os governadores, né? E menos um. A Constituinte zerou tudo, né? Os constituintes eram... Não, eles acumulavam. Tinha o poder legislativo funcionando normal. Eles eram deputados e senadores. Depois eles vestiam... Assim, eles não foram eleitos para
Foram eleitos para constituinte, mas Ah. e o processo legislativo comum, como é que ficava? Então, houve uma forma também de... A Assembleia Constituinte tinha a função legislativa das leis ordinárias, reunia a Câmara e o Senado separado, porque a Constituinte era unicameral. Exato, porque, na verdade, às vezes faz muita confusão, é porque os constituintes, além de terem sido eleitos para fazer a Constituinte, né? Eram deputados Eram e deputados senadores. também, então tinham correndo Corria as paralelo. atividades normais ali, orçamento. Tudo a rotina. Foi um constituinte diferente, né? Foi muito bem feita, foi muito bem engenhosa, foi uma criatividade. Agora, doutor Darcy, em algum momento o senhor teve dúvidas ali em Brasília de que esse projeto não seria aprovado? O ritmo, a marcha demonstrava que havia, porque quando houve aquela reunião, aquele debate público em Goiânia, que o governador manifestou favorável. A Assembleia Legislativa de Goiás, né, da região, manifestou unanimemente. Era uma condição sine qua non, né? Não, isso foi lá na frente, o relator da sistematização, já era do Paraná. O Requião. Não, do MDB, lá só tem MDB na época. Então, ele, para ficar livre daquele tanto de daqueles projetos que estavam, ele criou essa condição de que tinha que haver a unanimidade do legislativo, do povo, né, simbolizado, representado pela Assembleia, para concordar. E o Tocantins conseguiu essa unanimidade. É um dificultador, né? Minas Gerais não ia acontecer nunca. Não ia nem começar, não teve. Queria ser o Estado do Triângulo. Os outros tinham, quer dizer, o que estava mais viável assim era o Pará, né? Que depois o Pará tentou, mais uma vez, depois da Constituinte, o Sérgio fez um trabalho muito bem feito. Mas o Pará nunca conseguiu ser dividido. O Pará nunca conseguiu ser dividido. Não, mas é porque foi mal feito. Quando ia criar o Carajás e deixar o Pará lá, entrou Santarém e pegou a metade do estado. O Carajás sobrou para Belém, um pedaço muito pequeno. E o plebiscito não tinha como. Criaram o plebiscito nas duas parcelas. O deputado, a impressão que tem é que o Congresso não queria realmente dividir o Tocantins, né? Porque o Estado de Goiás... Se você vê nas disposições transitórias, por exemplo, se a gente comparar com a criação dos estados de Rondônia, Roraima, né? O governo até hoje ainda paga a folha de pagamento desses territórios que viraram estados. Nunca separou. Né? E o Tocantins não, o Tocantins foi no... Foi assim, um negócio... Porque Rondônia emancipou, né? Houve um movimento, mas naquela época eram dos governos militares ainda. Que era território lá, né? Transformou em Estado. O Mato Grosso foi dividido em dois. No governo militar, que havia um governo mais forte, né? Então, consta que havia um projeto, uma ideia de dividir mais, de criar novos estados, dividir o Pará. Como começou assim, veio... Então, criava o Pará, dividia o Pará, depois chegava no Amazonas, né? Mas houve um embaraço que foi a criação, foi a fusão do Rio de Janeiro. Com Guanabara. Com a Guanabara. A Guanabara não deu certo, eles resolveram fundir. Então, as energias, os recursos, terminou para fazer essa fusão, que não foi simples na época, né? Foi difícil isso retardou o processo, que seria Goiás, havia essa ideia, eram ideias, né? Naturalmente, essas ideias tem que haver alguém que pegue a ideia e materializa, né? Então, retardou. Aí veio aquela fase do governo militar passar para os civis, né?
que eles chamam de redemocratização, mas eu não entro nesses detalhes, porque se você chamar ditadura, você já está tomando um partido, né? Então, a expressão governos militares. É difícil no Brasil hoje se definir politicamente, né? Se você fala uma opinião, você já é logo enquadrado. Agora nós estamos numa fase muito difícil, porque agora é carimbar. É complicado isso, né? Porque não tem margem para você discutir, divergir. Você é carimbado antes, né? O senhor acha que valeu a pena isso? Valeu, muito bem, muito vai bem. Vai bem o Estado? Hein? Vai bem o Estado? Vai bem. Se você... Porque a visão, eu tenho autoridade para dizer isso, porque eu vivi desde... Eu não posso contar que eu nasci em 1940, não, né? E eu vim vendo, eu vivi essas mudanças todas, né? E foi muito grande, a mudança é muito grande, muito grande. Ditadura Vargas, ditadura militarismo, passou por tudo aí, né? Tudo. Eu me lembro no dia que o Getúlio morreu, eu fui para o ginásio, chegou lá, era feriado. Né? Então, 24 de agosto, né? Quase deu no 7 de setembro, né? Passou o 7 de setembro. Isso a gente viveu e viu que a diferença é muito grande, muito grande. Comunicação, transporte. Você vê que telefone, a comunicação nossa era um rádio da Polícia Militar, que a gente comunicava essas comunicações urgentes, era um serviço até bem. Nessa época aí, meu avô, Ananias Pinto, que era um jornalista de Porto Nacional, ele também era carteiro dos Correios, né? Sim, então ele saía com as cartas de Porto Nacional para Tocantins. E a pé leva as cartas, né? As malas. Era dificuldade, né? Tinha 2, 3 dias a pé de Porto Nacional para Piabanha. Porque o Correio ia, o Correio voltava. Exato. Tocantinópolis era atendida. E eu não estou dizendo de muito tempo, não, da década de 50, 60, 40, 50 aí. Sim, a comunicação. A Belém Brasília é de quanto? 60. Essas comunicações. Então você veja que não está tão longe. O avião foi no início do século passado. Falou em avião, o que salvou essa região aqui foi exatamente o avião. Aí entra o Lisas Rodrigues, que abriu uma rota, que a rota saía de Buenos Aires para os Estados Unidos. Por isso que ficou, durante algum tempo, pensavam que Buenos Aires era a capital do Brasil, porque o Brasil era importante e a capital e Buenos Aires era importante. Que tinha voo internacional. E saía de Buenos Aires. Eu contornava a costa e veio a necessidade de abrir uma linha no centro. Né? Aí entrou a FAB, que manteve essa tradição. Começou em Porto e Carolina. Nós nos beneficiávamos de Carolina, que era. Então, até foi comemorado agora o aniversário do Lisa Rodrigues, né? Sim. Então, esse aqui que manteve, que não deixou transformar aqui num deserto, numa violência. Agora, na década de 70, por exemplo, 60, 70, tinha voos diários aqui do Rio de Janeiro e São Paulo, passavam em Porto Nacional, Pedro Afonso, Carolina. Jornais? Aviões, voos diários. Sim. Lá em Tocantins 3 vezes. FAB, VASP e Varig. Antes a Cruzeiro, Real Aerovias. Tocantins nós recebia 3 vezes por semana. Então, lá não era isolado assim, porque você está... a gente lia a revista do Cruzeiro. Atual. Jornal do dia. Jornal chegava. Agora o interiorzão é que não tinha, né? Fora daí não chegava. Mas também não tinha escola, né? Não tinha muita coisa, né? Então, e havia os jornais, né? Tínhamos lá em Tocantins, tinha um jornal do PSD e um da UDN. E eu inventei de fazer dizendo que era... Doutor Darcy, para finalizar, livre, o senhor que conheceu, viu de perto todo esse processo de criação do Estado do Tocantins, a relevância de Siqueira Campos nesse processo, ela é realmente, correspondente ao culto de Siqueira como criador do Estado? Sim, porque
A bandeira, ele veio e segurou, com aquele foi eleito vereador de lá em Colina, depois já foi direto para deputado federal, sempre levantando essa bandeira. E ele não era muito ligado a essas oligarquias, né? Então, ele segurou essa bandeira até o fim. E cresceu mais quando assumiu o governo para implantar, além do processo de criação, que ele acompanhava, andava a emenda de mão em mão. Todo deputado que pedia apoiamento para o projeto Ele andar, incluía pedia o apoiamento. Tocantins, Ele apoio ao falou, Tocantins. eu assino, você assina o Tocantins. Você assina, você assina o Tocantins. E assim foi, a ideia estava bem amarrada lá dentro da Constituinte. E nos outros estados apoiavam, não tinha muita preocupação. E quando veio o Santilli, que era do partido majoritário, mas não era preso assim às oligarquias, ele concordou com a separação. Na medida que ele concordou, os parlamentares se liberaram, né? Foram liberados para também acompanhar. E eles sentiam as dificuldades, realmente sentia, até para fazer campanha, porque aqui a representação parlamentar era pequena, os representantes eram deputados do Sul. Nós completávamos a eleição dos deputados do Sul, nós só tínhamos 2 deputados federais. Eu me lembro de Jamunácia fazendo comício em Porto Nacional. Sim, O que sim. Jamunácia tinha a ver com o estado do Tocantins? Lázaro Barbosa, na época. Lázaro Barbosa. Tinha tanto, né? A Djai Lima mesmo, que era secretário de Educação de Goiás. Quem? A Djai Lima. O Adjei foi, porque ele foi secretário de Educação época, no governo do Ari Valadão, quando fez aquelas escolas. Ele foi secretário de Educação, uma pasta que elegia. Aquele que morreu de acidente de avião também não saiu de Porto Nacional, o Zé de Assis. Zé de Assis. Né? Então, esse pessoal... Hélio Levi. Hélio Levi. Tinha nada a ver com a região norte, mas eles terminavam... Vôlei Siqueira chegou a ser federal? Foi. Vôlei Siqueira, foi. Federal, do PDS, na época do PDS, né? Ele depois foi PFL, mas era PDS. PFL, né? Depois foi PFL, mas era do PDS. Era o PDS, o primeiro. Né? O PFL foi um desmembramento. Foi. Eu falo que foi a esquerda do PDS. O PSDB era a esquerda do MDB. Imagina o Jorge Borralce, a esquerda de Paulo Maluf. A esquerda no sentido de não, eu entendi o que você quer dizer. Não concordar com aquela... É direita, mas nem tanto. Nem tanto, né? Esse negócio de centro fica meio assim, parecendo que você está com medo de tomar um lado, né? Doutor Daciolo, muito obrigado mais uma vez por sua presença aqui no Coisa Nossa. Você é o nosso ilustre convidado aqui, nos honra, nos acrescenta e muito, creio que tem acrescentado à população do Estado sobre a nossa história, né? Que é uma história muito importante, história de luta, e às vezes muita gente que veio para o Tocantins não conhece, não é, doutor Daciolo? Eu é que agradeço essa oportunidade de aviventar a memória dos mais antigos e ver se traz informações para os novos, para as gerações futuras, né? Nesse momento de ter essa carga excessiva de informação, nós temos que abrir um espaçozinho para a história do Estado, que começou, e lembrado do pessoal da época, né? Simboliza, o Siqueira é a figura que simboliza, ele simbolizou, centralizou, porque ele foi a figura que apareceu e foi governador 4 vezes, assim, implantou, e tem uma grande obra que foi a construção da capital, né? O Estado não tinha um lugar para ser capital, nem para não tinha nem o palácio, o nosso sede do governo. Como diria Cora Coralina, né? A gente tem que rever os autos do passado antes que o tempo passe tudo a raso. Você não saia daí, Coisa Nossa volta daqui a pouco.